Donald Trump, o Nelson publicou uma coluna falando justamente sobre essa tensão aí envolvendo China e Japão. Queria que você trouxesse isso também para a gente. Como é que está isso aí no termômetro, né? Essa situação e ainda envolvendo Trump, Nelson? Então, já são 3 semanas de crise. Enfim, 3 semanas atrás, a nova primeira-ministra do Japão fez uma declaração no parlamento japonês dizendo que, enfim, uma situação em Taiwan que militar poderia colocar em risco a sobrevivência do Japão, o que, enfim, foi uma maneira de dizer que permitiria ao Japão entrar militarmente em confronto com a China. A Constituição japonesa não permite conflito armado voltado para o exterior, não permite que o país entre em guerra, mas, enfim, permite a defesa do país. Então, foi, digamos, uma maneira dela de contornar a própria Constituição, e isso foi recebido de maneira muito, enfim, veemente por parte da China, porque, enfim, duas questões principais, duas linhas vermelhas chinesas, sobretudo, que foram transpostas. A primeira delas é que a primeira-ministra trouxe a memória de que do que o Japão fez com a China durante a Segunda Guerra Mundial, e a segunda é que questionou a ideia, o princípio de um só país, de uma só China, que é o que baseou enfim, quando em 1972 os dois países reataram de relações diplomáticas, foi essa a base. O Japão aceitou uma só China, e isso foi questionado então por ela nesse discurso. Tudo isso iniciou uma sequência muito grande de pressões, tanto verbais quanto de ações mesmo por parte da China contra o Japão. Enfim, culminando nessa semana com uma conversa que houve entre o Trump e o Xi Jinping, em que o Xi foi muito insistente com relação à questão de Taiwan e com relação à questão de que, na visão da China, Taiwan e China serem um só país é parte do legado da Segunda Guerra Mundial, parte do resultado da vitória na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, assim como, por exemplo, a união das duas Alemanhas foi um resultado necessário no pós-guerra. Posteriormente, os chineses gostam muito desse paralelo. O Trump ligou imediatamente para a primeira-ministra japonesa em seguida, e segundo vários relatos na imprensa americana e do próprio Trump, ele, enfim, expôs para ela que era necessário baixar a fervura enfim, para citar uma frase da nota que ele mesmo soltou, que a frase dele era: "O mundo está em paz, vamos mantê-lo assim". Seria isso que ele teria falado para ela. Mas o porta-voz da primeira-ministra, Takaichi, não negou que tenha sido isso, e a crise continua. Nessa noite, hoje em Xangai, eu acompanhei por mídia social chinesa o show, enfim, da principal cantora pop japonesa hoje, a Yumi Hamasaki. Ela estava fazendo um show, o show tinha sido cancelado, ela resolveu fazer para as poucas pessoas que estavam lá, e o show foi cortado ao meio, o microfone foi silenciado. Então nós temos várias coisas acontecendo nesse momento que levam a uma situação de instabilidade mesmo entre as duas maiores economias da Ásia e a segunda e a terceira economias do mundo. Interessante, né? Esse pito que o Trump deu à primeira-ministra japonesa, mas não adiantou não. A tensão segue, a tensão continua. Mas ainda, já que a gente está falando sobre China, sobre essa situação do incêndio, né, Nelson? Que coisa horrorosa. O que está acontecendo? Ainda muito... Sem as notícias exatamente do que causou tudo isso, e as autoridades de Hong Kong anunciaram que prenderam 8 pessoas envolvidas nesse incêndio de grandes proporções,
e que atingiu um complexo enorme de apartamentos. Isso foi na quarta-feira. As imagens são muito impressionantes desse incêndio. 128 pessoas mortas, 200 pessoas continuam desaparecidas. As prisões foram feitas depois da descoberta de materiais inflamáveis deixados durante os trabalhos de manutenção na fachada do prédio. E eles seguem investigando essa questão do incêndio e até mesmo tentando revelar, né, que os alarmes, né, tem umas últimas informações que estão na nossa página falando que os alarmes de incêndio não funcionaram. Isso pelo menos é o que diz o governo, as informações preliminares, mas é algo que eu imagino que está dominando o noticiário por aí, não? Sim, sim, uma consternação geral, tem muito, pelo que, enfim, pelo número de mortes que pode chegar a mais. E, enfim, isso que você falou ainda está em questão, mas o que se questiona basicamente é o uso de material inflamável na reforma que passar, que incluiria isopor, as redes com material inflamável, aquelas redes que usam em reformas. Então, enfim, algo que está... as prisões, acredito eu, ainda são anteriores à investigação em si, então nós não sabemos direito o que vai ser, mas há uma preocupação muito grande e que já chegou a Pequim mesmo. Enfim, foi a manchete do Diário do Povo, que é o principal jornal do Partido Comunista aqui, e há uma tensão muito grande sobre não só as empresas envolvidas na reforma e enfim, na administração do imóvel, mas do próprio governo de Hong Kong. Enfim, até que ponto, enfim, não haveria também alguma responsabilidade por parte do Estado em Hong Kong por uma tragédia que é realmente maior em 70, 80 anos. Há um choque muito grande aqui, a consternação é geral mesmo.